Uma doença rara tem preocupado demais a população do nosso querido estado da Bahia. Veja que por lá 6 casos de botulismo já foram confirmados. 2 pessoas morreram, infelizmente, 3 ainda estão hospitalizadas e apenas um paciente teve alta. Como é um estado vizinho, né, muito próximo da gente, estamos sempre ali, né, frequentemente estamos por lá, fica um alerta também para nós. Então, a Selma Souza conversou com o diretor de Vigilância em Saúde do Estado, o Dr. Marco Aurélio Góes. Vamos ver juntos? É importante, balança aí, ó. Aqui em Sergipe, a gente vai saber agora com Marco Aurélio Góes, diretor de Vigilância em Saúde, como é que está o cenário no nosso estado. Vamos explicar para o público de casa o que é botulismo, porque muita gente, inclusive, desconhece. Sim, o botulismo é uma doença muito importante, porque ela tem esse acometimento súbito, e que pode acontecer esses surtos, que muitas vezes estão ligados a algum tipo de alimento específico, seja no seu preparo, ou seja no seu armazenamento. Então, a gente teve esse surto agora notificado pela Bahia, onde foram identificados alguns casos, provavelmente vinculados aí à ingesta de um tipo de mortadela de frango. A gente não tem a marca divulgada ainda, provavelmente deve ser de realização caseira, e que vende em alguns municípios. Então, o que a gente tem agora sobre esse surto aí que aconteceu, que já vem tendo caso desde o mês passado, simboliza isso. O botulismo nos preocupa, porque é uma doença potencialmente grave, potencialmente fatal. Quais são os principais sintomas? Então, o botulismo, apesar de a gente dizer que é uma doença infecciosa, o que causa é a produção de uma toxina que essa bactéria, que o Clostridium, ele produz. Então, quando a gente come aquele alimento, que foi um alimento que ou não foi fervido direito, para a destruição dessa proteína, aí a gente precisa ter pelo menos ali 10 minutos de fervura, para que seja destruída a toxina botulínica, e ele vai dar inicialmente paralisias, que podem começar paralisias faciais, mas que vai descendendo, e isso pode causar paralisia respiratória e a pessoa evoluir para o óbito, ou muitas vezes, se for atendida, precisar da ventilação mecânica, quer dizer, ser entubado, usar uma respiração artificial para conseguir sobreviver. Existe medicamento, uma antitoxina, quer dizer, um soro que a gente trata, mas para tratar a gente precisa suspeitar. Não é uma doença comum, não é uma doença contagiosa de pessoa para pessoa, mas é uma doença que pode estar ligada a alguns tipos de alimento, principalmente aí os enlatados, embutidos, quando mal conservados. Eu já ia perguntar justamente isso, Como é que a gente pode se proteger e como é que está o cenário aqui no nosso estado? Existe algum caso confirmado? Não, a gente não tem caso, mas é importante que a gente mantenha uma vigilância ativa, que é, se houver um suspeito, tem que notificar imediatamente para que se possa dar justamente o medicamento específico, a antitoxina, mas que também a gente consiga identificar qual é o agente infeccioso, e qual é aquela fonte, se foi um alimento, porque se for um alimento, o importante é tirar aquele alimento de circulação para que não hajam casos secundários. Então a gente não tem tido casos aqui, mas a gente sempre vive em alerta, porque essa é uma bactéria que pode estar presente aí no ambiente e achando uma facilidade ali, ela pode se reproduzir e gerar a toxina. Alguns alimentos, classicamente a gente fala, latas amassadas, alimentos que vão para a geladeira e depois não cozinham direito. Então, tudo aquilo pode favorecer que a presença da bactéria cause a produção da toxina e a pessoa se infecte. Obrigada, Marco Aurélio, pela sua participação conosco. Então, esse é o cenário aqui no nosso estado. Todo cuidado, claro, é pouco. A gente precisa estar em alerta, mantendo os cuidados, observando bem os alimentos que a gente vai adquirir e colocar dentro da nossa casa. Selma Souza para o Balanço Geral. E olha, Selma e doutor Marco Aurélio, prezado doutor Marco Aurélio, não é fácil não. Aí você compra um alimento completamente contaminado. Essa pessoa na Bahia, inclusive, foi a mortadela de frango contaminada. Deus me livre, é de arrepiar mesmo. De repente está comendo algo e não sabe da porcaria que é.